procura a igreja, é porque você está vendo um fruto. Olha, meu pai separou, minha avó separou e eu estou no mesmo processo de separação. O que é isso? É o fruto. Então você sempre vai observar que na vida da pessoa, ela só enxerga o fruto daquilo que acontece, né, na geração daquela pessoa. Então o fruto é o quê? O fruto é a maldição. O fruto é a maldição. É aquilo que você vê, é aquilo que aparece. São os sintomas na vida de uma pessoa. Mas também tem as folhas. As folhas representam os pecados. Tá certo? As folhas, elas representam os nossos pecados. Se você tirar todos os frutos de uma árvore, e se você tirar todas as folhas de uma árvore, ela não vai dar mais fruto? Ela vai florescer de novo, com certeza. Vamos pegar aqui um pé de abacate. Você tirou todos os abacates. O ano que vem vai dar mais abacate ou não? Vai. Isso significa o quê? Que se o fruto é a maldição, você pode então fazer quebra de maldição. Vai resolver o seu problema? Depende. Não vai. Aqui que está o problema. Não vai. Por isso que você fica lá, ora, faz isso, faz aquilo e tal, e pai, o problema não é resolvido. No outro ano está tudo do mesmo jeito aí. Se você tirar todas as folhas da árvore, que são os pecados, não vou pecar mais e agora pá, certinho ali, tirou todas as folhas da árvore. Depois que passar o inverno, as folhas crescem todas novamente. Né? Porque onde está o problema da árvore? O problema da árvore está na raiz. Tá? Então o caule representa as transgressões. Tá? Você pode até cortar o caule, mas a árvore está lá, viva. O que diz a palavra de Deus? Ao cheiro das águas vai brotar. Entendeu? Vai brotar. E agora a gente sabe então que o problema está na raiz. Agora observe uma coisa, o problema está na raiz. Agora observe isso aqui. João diz assim: o machado já está posto o machado aonde? Na raiz. Pergunto eu para você uma coisa: em que lugar você viu uma árvore ser cortada de machado na raiz? Onde que o lenhador corta a árvore? No caule. Todo lenhador corta a árvore no caule. Tá certo? Você concorda comigo? Todo lenhador corta a árvore no caule. Mas João, ele não disse que o machado tem que ser colocado no caule. Ele disse que o machado tem que ser colocado na raiz. Isso é profundo demais. Porque você só vai encontrar aqui o machado na raiz, em lugar nenhum mais. Porque todo machado é colocado no caule. Mas a Bíblia está dizendo que o machado tem que ser colocado na raiz. Porque o problema da árvore não é o caule, não são as folhas e não são os frutos. O problema da árvore é a raiz. Você pode tirar o fruto, pode tirar as folhas, você pode tirar tudo. Mas no outro ano ela vai dar fruto, vai dar folha, vai dar tudo novamente. Porque o problema está na raiz. Se você não arrancar a raiz, não tem jeito. Então é por isso que as pessoas fazem quebra de maldição, faz isso, faz aquilo e tal, e o problema não resolve. Por quê? O problema, querido, não está em você orou, deixou de orar, não. O problema está em que você precisa resolver o problema na raiz. E para resolver o problema na raiz, a Bíblia diz que você tem que colocar o machado lá e decepar a árvore. Ou seja, você precisa morrer. A árvore tem que ser arrancada toda. Amém? Amém. Tem que morrer. Nós não temos outro caminho a não ser arrancar a raiz toda, a não ser morte. Então esse é o nosso caminho, tá? Não temos outro caminho não. A iniquidade, ela se estabelece nas gerações, tá? Nas gerações. Nós precisamos compreender esse processo
geracional. A iniquidade, ela está nas gerações. Tá certo? Por que ela está nas gerações? Exatamente, porque ela está no DNA. Por isso que ela é geracional. Entendeu? Então, por que a iniquidade se estabelece nas gerações? Porque ela está no DNA. Se ela é DNA, ela é geracional. Então é por isso que a Bíblia diz que o pai passa para o filho, tá? E o filho vai passar para o neto, porque ela é DNA, tá? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, eu, Senhor seu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos. Ele visita o quê? Iniquidade. Iniquidade. Até a... Então a iniquidade é geracional. Ela é geracional. Ela vai ser visitada até a terceira e quarta geração. Agora, se você pegar o próximo versículo, o que ele diz? Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora eu pergunto para você, preste atenção, se liga. De Adão até Abraão, se eu não me engano, teve quantas gerações? Você sabe por que o livro de Mateus tem genealogia? Você sabe por que o livro de Lucas tem genealogia? Fulano, filho de fulano, fulano que é filho de fulano, fulano que gerou fulano, e vem até Jesus Cristo. Por que tem genealogia? Israel é uma das nações da terra que eles valorizam muito a questão de genealogia. Por quê? Porque é a paternidade. Todos sabem de que tribos são e de onde vieram, e quem é o pai, quem é aquela herança, aquela hereditariedade genealógica. Então, quando você chega no livro de Mateus, tem de Adão a Abraão, se eu não me engano, são 14 gerações. Se não falha a memória aqui, 14 gerações. Quando você chega de Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até Jesus, mais, acho que 14 gerações. Dá para conferir isso aí? É isso mesmo? Pois é. Exato. Então isso significa o quê? Que em 4.000 anos de história, de Adão até Jesus, 4.000 anos de história, quantas gerações houveram? 42. Exato? Perfeito? Perfeito. 42. Em 4.000 anos de história, 42 gerações. Tá? De Jesus para cá, não sei quantas gerações, mas eu quero crer que dá para você ter um entendimento do que Deus está dizendo. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: se alguém me obedecer, se alguém guardar os meus mandamentos e tiver aliança comigo, eu vou fazer com que 1000 gerações dele sejam abençoadas. Você consegue entender? Ainda não tem 1000 gerações na terra. Ainda não tem 1000 gerações na terra. E o Senhor disse que se você obedeceu, se você honrar o Senhor, se você tiver aliança com o Senhor, Ele vai liberar bênçãos sobre 1000 gerações suas. Isso é muito forte. Se o diabo visita a iniquidade até 4 gerações, mas você pode hoje acabar com a iniquidade na sua genealogia, na sua herança, e estabelecer que os seus descendentes serão abençoados até 1000 gerações. Amém? A minha herança é abençoada. A minha herança será abençoada até 1000 gerações. Porque eu estou debaixo de uma palavra do Eterno.
Eu estou debaixo de uma aliança do Eterno. Então, se Ele falou, Ele tem que fazer isso comigo. Então, se eu sirvo, se eu sou fiel, se eu tenho aliança com Ele, Ele tem uma palavra liberada para mim que 1000 gerações da minha descendência seriam abençoadas. Irmãos, tem muita coisa, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu poderia fazer muitas coisas, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu não posso abrir portas na minha geração para amaldiçoar os meos netos, os meus bisnetos. Eu não faço por isso, porque eu quero que eles sejam abençoados pela raiz que está aqui. Então essa raiz tem que ser bendita e tem que abençoar os que vêm pela frente. Amém? É você pensar na sua herança, tá? Mas a iniquidade, ela é geracional. É isso que a gente vê aqui, tá? Então qual é a primeira verdade aí dentro daquele texto? Deus não visita o pecado. O pecado é individual. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado é individual, mas a iniquidade não, ela é geracional. Deus visita a iniquidade. Então a herança de maldição está no DNA. A segunda verdade do texto diz assim: passamos para as nossas gerações as iniquidades. Então é por isso que você observa que você olha assim, gente, mas é a cara do pai, né? Parece com o pai. Outra olha e diz assim, parece com o avô, nessas características aí. Não são só as características físicas, não. Nós herdamos dos nossos pais tanto as características físicas, quanto nós herdamos também dos nossos pais as iniquidades do coração deles. Tá? Irmãos, eu tenho atendido pessoas assim que dizem assim, eu não sei por que eu tenho essa desgraça, que eu luto na minha vida e não consigo vencer essa área sexual, e eu não sei por quê. Aí você diz assim, é simples, meu filho, qual a história do seu avô? Aí diz, meu avô era isso. A iniquidade está lá, mapeada lá atrás. Ele está carregando um troço na vida dele que ele não sabe por quê, mas a coisa vem da onde? Vem do avô, vem do pai, vem lá de trás. Então todos os processos de iniquidade da tua vida, pode saber que os seus filhos vão carregar, a não ser que você anule esse negócio, né? Em nome de Jesus, acerte sua vida. Caso contrário, vão carregar. Eu tive algumas situações um pouco difíceis na minha vida. Eu vivi aqui em Colatina até 18 anos. Depois eu deixei a faculdade de Direito aqui e fui para o seminário. Eu me casei virgem, nunca tive nenhum contato fora do casamento, mas eu recebia muito bombardeio na minha mente. Mas era bombardeio, era todo dia, lutas na área sexual, bombardeio terrível. Eu dizia, meu Deus, da onde vem esse negócio? E eu orava, jejuava, e isso e aquilo e tal. Olha que luta na minha mente. Eu não tinha noção de como vencer essas batalhas, essas guerras na minha mente. E eu fui a São Paulo, no seminário com Valnice Milhomes, e ali, naquele seminário, Deus começou a abrir o meu entendimento. E Deus disse para mim assim, sabe por que vem essas coisas na sua cabeça? Eu disse, não tenho nem ideia. Ele disse, porque você é filho bastardo. Eu falei, filho bastardo? Eu sempre soube disso, que eu sou filho bastardo. Mas o que tem a ver isso? E aí que eu fui entender. Todo filho gerado no casamento, dentro de um casamento, o casamento ele é uma cerca de proteção para o filho que é gerado. Mas o filho gerado fora do casamento, ele é bastardo. Então ele foi gerado de que maneira? Iniquidade. E os espíritos de pombagira acompanham ele.
É por isso que você vai enfrentar situações na sua vida, você não sabe por que você é atordoado e é bombardeado na sua mente e tem essas perturbações todas. Por quê? Por causa da iniquidade lá atrás. Meu pai nunca foi casado com minha mãe. Viveram 26 anos juntos até ele morrer, mas ele nunca foi casado com minha mãe. Tá? Porque ele já tinha saído de um casamento, a mulher foi embora, ele não se divorciou, ele não resolveu a vida dele e eu nasci. E eu sou resultado desse negócio. E pior que a Bíblia diz ainda bem que a gente não está no Velho Testamento, tá, pastor? Porque lá no Velho Testamento diz que o bastardo não poderia entrar na congregação nem a 10ª geração dele. Tá? Ainda bem que eu estou na graça, não estou na lei. Senão estava frito. Tá? Então, isso é o que? É a iniquidade dos meus pais na minha vida, sendo visitada. E eu lutava com aquele negócio, pá, e até hoje eu ainda tenho que lutar, eu tenho que ir à cruz todo dia, porque não tem remédio para isso. Remédio é cruz. Remédio é cruz. Se eu descer da cruz, eu danço. Tá? Então o remédio é cruz. Até eu descobri por quê? Porque fui gerado em iniquidade. Sou filho bastardo. Tá? Então é uma situação delicada. Tá? Tem mais coisa nisso aí, mas depois eu te digo. Terceira coisa, o pecado individual. A alma que pecar, essa morrerá. Então pecado individual, mas iniquidade você se estabelece nas gerações. Tá certo? Amém? Então vamos em frente. Entendendo as gerações. Tá? Esse entendimento das gerações está nesse livro aqui, Geracional. Tá? No início tem um esquema ali para você entender as gerações. Tá certo? O que nós estamos vendo no Brasil hoje? Nós temos no Brasil hoje uma geração, tá? Que você poderia dizer assim, o Brasil hoje tem uma geração de pessoas que querem liberdade, jovens que, para eles, o relacionamento sexual fora do casamento é super normal. Não é isso? Lá fora? O relacionamento sexual é super normal, tá? Então nós estamos vivendo dias terríveis, tá? Onde o casamento homossexual, essa coisa toda aí está sendo trabalhada no Brasil a nível de leis. Agora, por que essa geração é desse jeito? Porque a geração dos nossos pais, que foi a geração, eu vou estabelecer para você aqui esse nível geracional aqui, tá? Para você entender aqui. A geração X é a primeira geração, tá? Ela é composta dos filhos daqueles que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então os integrantes da geração X, eles nasceram entre os anos 60 e 80. Então quem nasceu entre os anos 60 e 80 faz parte da geração X. E essa geração X foi a geração que lutou pelo feminismo. As mulheres queriam serem, o movimento feminista queria liberdade das mulheres, tá? Nesses anos 60, 80, explodiu o rock and roll, que uma geração queria ser livre, e essa geração livre começou a usar drogas e essa coisa toda, tá certo? Então hoje, por exemplo, alguém chega, como já disseram para mim assim, olha, eu não entendo porque que meu filho está nas drogas, eu nunca usei droga. Aí você pergunta para o camarada assim, você nunca usou droga, mas você fumava? Ele diz, não, eu comecei a fumar com 22 anos de idade. Ah, você começou a fumar com 22 anos. Pois é, o mesmo capeta que está sobre seu filho é o mesmo capeta que estava sobre você quando você tinha 22 anos. Por quê? Porque a droga, ela é maligna, é espiritual. Então isso é o que está sobre seu filho hoje? Isso é a iniquidade, é geracional. Só que naquela época a droga era o cigarro, hoje a droga é o crack. Mas a droga é a mesma, o espírito é o mesmo, ele só aperfeiçoou o método dele, tá? Então o que nós estamos vendo hoje? Hoje nós estamos vendo a iniquidade nos nossos filhos, mas essa iniquidade dessa geração, ela foi
ela é resultado das iniquidades dos nossos pais lá atrás. Então a geração Y é a geração dos que nasceram entre 80 e 90, é a geração dos filhos, tá? Daqueles que fizeram o movimento feminista. A mulher saiu de casa e foi trabalhar, tá? E deixou os filhos em casa, com a televisão, com a babá ou na creche. Então o que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma geração que é órfã, que não tem vínculos quase de paternidade, tá? E o pior é isso, o pior é que é a geração que está vindo aí. Irmãos, lá na rua, lá na minha casa, eu fico observando, tá? As menininhas vão crescendo, eu vejo elas pequenininhas, como eu as vi, crescendo pequenininha, com 12 anos já estão de barriga, e aí ficam, criança com criança no colo, e o pai, não sei, está preso ou então sumiu. E aí, a minha preocupação é, como vai viver essa criança? Que tipo de amor, que tipo de relacionamento paterno que essa criança tem? E as mães? Agora, ou na prostituição ou nas drogas. Como eu tenho visto. E a gente já tentou levar para a igreja, é uma luta, é uma batalha violenta. Tá? Tem uma menina lá que ela deve ter uns 17 anos, só tem 2 filhos. Ela era linda, 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 mas essa menina hoje é pé e osso, só no crack. Só no crack. E eu digo, o que vai ser dessas crianças, esses 2 filhos? Como é que fica? Então, imagine a iniquidade da geração lá na frente. Porque a iniquidade ela é geracional. O problema está muito sério da sociedade hoje. Se Jesus não voltar logo, esse negócio vai virar um caos. O mundo está virando um caos. Nem os governadores sabem como resolver. Tá? De vez em quando o governador liga para mim, me chama lá, vou tomar café com ele, e ele diz, olha, pelo amor de Deus, o que a gente faz nisso? Como é que vamos resolver esse problema das drogas? Agora o Ledi Porto levantou um projeto lá, para que as igrejas, tá? Hoje as igrejas podem entrar em convênio com o governo, e se a igreja tiver um projeto social de trabalhar com pessoas dependentes, o governo vai pagar por pessoa ao projeto, porque ele descobriu que só a igreja tem condição de vencer esse negócio. Tá? Então, se você fizer um projeto, eu levo para a Vitória e você faz convênio com o governo do estado, tá? Porque o governador descobriu que só a igreja pode combater esse negócio hoje, tá certo? Então, a gente tem lutado muito nessa área, batalhas em cima de batalhas. Só fazendo um parênteses aqui, a gente ora no gabinete do prefeito uma vez por mês. É um culto que a gente realiza lá no gabinete do prefeito, tá? E as manifestações da Vitória, você sabe que está um quebra-quebra muito grande. Aí ontem fizeram manifestação e ontem disseram que iam para a prefeitura.